Hebreus 1, a partir do versículo de número 1, que diz assim: no passado, por meio dos profetas, Deus falou aos pais muitas vezes e de muitas maneiras. Nestes últimos dias, porém, Ele nos falou pelo Filho, a quem designou herdeiro de todas as coisas e por meio de quem também fez o universo. Ele é o resplendor da sua glória, a representação exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, e tendo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tornando-se superior aos anjos, a ponto de herdar um nome mais excelente do que eles. Eu acho que a Sermela está com um problema no fone. Então, queria pedir também para conferir isso, para ela poder ouvir a mensagem. Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra. Pedimos a intervenção do Teu Espírito, tanto naquele que há de anunciá-la, quanto naqueles que hão de ouvi-la, para que o Seu nome seja glorificado e a Sua palavra encontre lugar e que haja salvação. Para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Você já viu um anjo? Você já viu um anjo? Eu nunca vi anjo e também não tenho certeza se eu quero ver um. Porque todas as vezes que alguém viu anjo na Bíblia, caiu aterrorizado, a ponto do anjo ter que sempre dizer: não temas. Então eu não acho assim que uma visão de anjo é uma coisa como pintada nas telas. Deve ser assim uma coisa meio aterrorizante. Agora, eu quero ver anjo quando eu fechar os olhos, 1 segundo depois da minha morte, aí eu quero ver anjo. Igual os anjos que levaram Lázaro mendigo até o seio de Abraão. Nesse dia, sim, nesse dia eu quero ver anjos. Eu não sei exatamente por que o autor de Hebreus começa o primeiro capítulo dessa sua carta falando tanto a respeito de anjos. Talvez alguns irmãos dessa comunidade, dessa igreja, estava dando mais valor aos anjos do que o devido. Ou talvez, como lá na igreja de Colossos, havia inclusive uma certa veneração a respeito dos anjos. Mas ele vai nos dizer algumas diferenças entre o Filho de Deus Jesus e os anjos, por mais exaltados e dignos de respeito que esses podem e devem ser. Então ele vai nos dizer, por exemplo, que foi por meio dos anjos que Deus outorgou a sua lei ao povo de Israel, a Torá, o Pentateuco. Mas que, por outro lado, Jesus é aquele por meio de quem Deus fala hoje. Ele começa dizendo que no passado, por meio dos profetas, Deus falou aos pais muitas vezes e de muitas maneiras. Nestes últimos dias, porém, Ele nos falou pelo Filho. Então, para nós que somos de Jesus, para nós o que vale, a última palavra, é a de Jesus. A gente avalia e julga
não só tudo que está na Bíblia, mas tudo que está na vida, tudo aquilo que a gente ouve, simplesmente com uma única pergunta. Ok? Isso parece interessante? Isso parece verdadeiro? Isso parece até verdade, bonito. Mas o que Jesus disse a respeito disso? O que Jesus anunciou com a sua boca a respeito desse tema? A questão não é tanto o que Moisés disse, mas o que Jesus disse. Não é o que o seu marido diz, é o que Jesus diz. Não é o que o seu professor de faculdade diz ou vai dizer, mas o que Jesus diz. Não é o que a sua melhor amiga diz, é o que Jesus diz. Como ele falou no Sermão do Monte, ouvistes o que foi dito. Eu, todavia, vos digo. É essa palavra que vale. A gente ouve a todos, respeita a todos, mas para nós a última palavra, quem dá é Jesus. Vai dizer também que os anjos são feitos ventos e labaredas de fogo. São poderosos. Mas que Jesus é a expressão exata de Deus, por meio de quem Deus criou todas as coisas, por meio de quem Deus sustenta todas as coisas, desde o corpo minúsculo de uma formiga, até a última galáxia mais longínqua, até a sua vida, ou a sua casa está de pé, é sustentada por uma única mão. A mão de Jesus, para quem é todas as coisas. Ele vai dizer também que os anjos são ministros enviados por Deus para servir em favor daqueles que hão de herdar a salvação, ou seja, nós. São enviados para proteger, para guardar, para se fazerem presentes no meio daqueles que hão de herdar a salvação, a igreja. Mas que Jesus, e só Jesus, só Ele é o autor da nossa salvação. Ele, Jesus, Filho de Deus, Ele é exaltado. Não tem nome que seja como igual o nome de Jesus. Os anjos são poderosos, são grandiosos, mas Jesus está acima do maior deles. E sobre ao nome de Jesus, o mais alto anjo da maior autoridade, diante de Jesus, bate continência. A pergunta é, por que Jesus exaltado, assentado à direita do Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor de todas as hostes celestiais, sustentador de todos os mundos criados, porque Ele se dignou de se fazer menor que um anjo. Porque Ele se dignou de se vestir de carne e osso. Porque Ele se dignou de assumir a nossa condição humilhada. Por que Ele fez isso? E Ele vai nos dizer que Jesus, Ele assumiu essa nossa condição humana para nos conceder vitória. Vitórias que eram impossíveis para nós, contra inimigos muito mais fortes do que nós. Nas mãos de quem nós estávamos e precisávamos de libertação.
sermos livres, pois sobre estas potestades estávamos escravizados. Quais eram elas? Primeira, a morte. Jesus assumiu a nossa condição humana para vencer uma adversária impossível de ser vencida por cada um de nós e qualquer um de nós. A dona morte. Não tem um ser humano que, por mais que lute contra ela, se sobrepõe a ela. Foi assim desde o Jardim do Éden, é assim até hoje. A gente luta contra ela, a gente não gosta de falar nela, e muitos de nós têm medo dela. Medo. Só não confessa. Mas ao menor sinal de um caroço já está no médico. Claro, eu também. Mas não existe adversário para a morte. E alguém lutar contra a morte olhava assim e dizia: você eu vou vencer, sabe como? Com câncer. Aí o sujeito lá lutava, morte. E a outro: você eu vou vencer com um acidente de carro. Aproveitar o dia que você beber todas, sair aí dirigindo, esse é o seu dia. Pronto. Você eu vou vencer de velhice mesmo. Velhice. Vai ficar caduco. Vai frequentar o hospital e um dia eu te busco. Acabou. E aí um dia aparece Jesus de Nazaré na história. E ela olha para ele e diz assim: você eu vou vencer com cruz, porque eu sei quem você é. E aí quando ela vê Jesus lá na cruz, ela pensa que venceu Jesus. Mas ele estava lá na cruz, recebendo a condenação chamada morte, pelos nossos pecados, porque o salário do pecado é a morte. E nessa condição humana em que ele assumiu as coisas feias que você e que eu fiz na vida, lá naquela cruz, aquele aborto, aquela mentira, aquele adultério, lá naquele momento a morte teve poder sobre ele, porque ele assumiu tudo que era nosso. Mas depois que ela fez tudo o que tinha que fazer com ele, no que dizia a respeito à sua representatividade humana a nosso respeito, então chegou a hora que já não havia mais nada a fazer. E aí só sobrou Jesus. O Deus feito homem sem pecado. E aí ela não pôde mais retê-lo. Não pôde fazer mais nada. E ele se levantou. E quando ele se levantou, ele levanta-se vitorioso e bradando não apenas os anjos, a vitória dele, mas a nossa vitória. Porque é isso que o autor de Hebreus vai falar no capítulo 2, versículo 9. Vemos, porém, Jesus que foi feito um pouco menor que os anjos quando se fez homem, coroado de glória e honra por causa do sofrimento da morte, para que pela graça de Deus sofresse a morte em favor de todos. Então parece que depois que a morte fez tudo o que tinha que fazer com Jesus por nossa causa, e quando só sobrou ali Jesus, uma lei do universo colocada por Deus entrou em ação ali, e as coisas se reverteram e Jesus se colocou de pé. Porque a morte só tem poder sobre aqueles que estão debaixo do pecado. Aí você pergunta assim: mas por que
O fato de Jesus ter vencido a morte como um ser humano significa também a minha vitória sobre a morte. Porque quando alguém da raça, do mesmo sangue, representa toda a raça, a vitória deste que representa é a vitória dele e daqueles a quem ele representa. Assim como a derrota deste seria a derrota de todos aqueles a quem ele representa também. Por exemplo, estava assistindo a final da Eurocopa. França e Portugal. Tinha uns vizinhos portugueses. Ficaram quietinhos o jogo todo. No final, Portugal, Portugal, Portugal. Para que isso? O que tem a ver isso? Por acaso era aquela família que estava lá em campo? Era? Não era. Eram 11 lá jogadores. Por que os outros que não eram aqueles jogadores que estavam em campo disputando a partida, portugueses, quando o juiz apitou o final, começaram a gritar campeão e se sentindo campeão? Se não eram eles que estavam em campo. Não eram eles. Mas aqueles que estavam em campo representavam todos eles. Era o sangue. É o sangue ali representado. Por isso a vitória dos 11 é a vitória dos milhões. É o sangue representado. É o sangue que está ali. O que aconteceria se o Usain Bolt se naturalizasse brasileiro nessas Olimpíadas? A vitória dele seria a dele e dos brasileiros. Ia ser uma medalha olímpica a mais para o Brasil. O que acontecesse se o Roger Federer se naturalizasse, sei lá, americano? Mais uma medalha para os Estados Unidos. Porque quando Jesus vestiu a nossa camisa de carne e osso e venceu ali a morte, foi a nossa vitória também, porque ele assumiu o nosso sangue, assumiu a nossa carne, assumiu a nossa luta e lutou contra a nossa inimiga. A vitória dele é a nossa vitória. Por isso que o apóstolo Paulo diz: onde está, ó morte, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá vitória em Jesus Cristo. Foi por isso. Ele se naturalizou, Jesus se naturalizou, ser humano, para nos conceder essa vitória. Para lutar contra aquela que só nos vencia. Então, assim como Jesus passou pela morte e depois se levantou, cada um que é de Jesus vai experimentar a mesma vitória, vai passar pela morte, mas para se levantar do outro lado. Paulo diz que a última inimiga a ser vencida é a morte. Mas Jesus já a venceu na cruz. Segundo, Jesus veio nos dar vitória. Por isso que ele teve que encarnar, assumir a nossa condição. E ele veio nos dar vitória contra as forças das trevas. Contra o diabo e todas as suas potestades, todas as suas hostes malignas.
Paulo diz que lá na cruz Jesus despojou os principados e potestades. Não tem mais que ter medo. Não digo que você deva banalizar, provocar, mas você está coberto com o sangue de Jesus. Lembro de um homem atormentado porque entendia que o diabo estava falando para ele que ele ia matá-lo. Vivia atormentado com isso, que o diabo ia matá-lo. E aí ele se lembrou do que Jesus Cristo diz em Apocalipse 1,18. Eu sou aquele que estive morto, mas agora vivo. E tomei com as minhas mãos a chave do Hades e do inferno. Ele entendeu. A chave do inferno, a chave do Hades, o lugar dos mortos, não está mais na mão do diabo. Jesus tomou. Está nas mãos de Jesus. E é o que esse autor de Hebreus vai dizer no versículo de número 14. Portanto, visto que os filhos compartilham de carne e sangue, ele também participou das mesmas coisas, para que pela morte destruísse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que estavam sujeitos à escravidão durante toda a vida, por medo da morte. Jesus venceu o diabo. É interessante que eu parei nesse versículo aqui com uma dificuldade tremenda. Porque o versículo está dizendo que com a morte de Jesus, ele destruiu aquele que tem o poder da morte. Como assim tem o poder da morte? Não, a morte é resultado do pecado. Como assim? E aí, o que eu descobri e compartilho com você é que talvez, o autor de Hebreus está falando a respeito de uma tradição rabínica. Os judeus dessa época entendiam que o diabo e aquele anjo da morte, que passou lá no Egito, levando os primogênitos, e que só respeitou as casas onde estava lá pintado o sangue do cordeiro, são os mesmos. E que o diabo, então, devido ao nosso pecado, teria então o poder de arrancar almas, de matar. Ele vem para roubar, matar, destruir. Embora naquele momento Jesus estava falando dos fariseus, mas que eram, segundo o próprio Jesus, instrumentos do maligno. Seja o que for, o que a gente tem certeza é isso que está escrito aqui, que Jesus, lá na cruz, ele venceu o diabo. E porque ele venceu, o diabo já não tem mais poder, nem sobre a nossa vida, nem sobre a nossa morte. Lembra quando Estevão estava sendo apedrejado? Diz que ele olha então assim para o céu, e o céu está aberto, e Jesus está de pé. Está de pé porque está esperando o seu servo para o receber. E aí o Estevão diz assim: Senhor, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Não tinha nenhum diabo na cena. Só tinha a imagem de Jesus. E é essa a minha oração. Que 1 segundo depois
de você abrir os olhos após ter partido desta para outra. Você abra os olhos e veja Jesus. Veja Jesus de pé para te receber. Porque agora você é dele. Sobre aqueles que ainda não são dele, o diabo ainda possui poder. Mas sobre nós, a Bíblia diz que aquele que nasceu de Deus nos protege e o maligno não nos toca. Terceira vitória. Primeiro contra a morte. Segundo contra as trevas, o diabo, o maligno, as potestades que estão por aí. Estão por aí. Estão por aí. Inclusive o Pedro vai dizer que podem até ficar ao nosso redor. Como um leão, esperando ocasião. Esperando uma chance. Para saber a quem pode tragar. O diabo não desistiu de você. Saiba disso. Saiba disso. E ele está furioso, porque muita coisa que ele tentou construir na sua vida, Jesus destruiu. Mas ele está por aí. Se ele ousou tentar a Jesus, onde que ele estava com a cabeça? Tentar o Filho de Deus. Porque acreditava que o Filho de Deus podia cair. Não vai tentar você. Não vai tentar a mim. Porque de fato ele não tem poder mais nenhum. Enquanto eu e você estivermos debaixo das mãos protetoras de Jesus. Enquanto estivermos debaixo das mãos protetoras de Jesus, ele não pode nos tirar dela. Mas ele tenta nos convencer a sairmos de debaixo dela. E ele tenta nos convencer a sairmos de debaixo dela, não com ameaças, parecendo com um tridente. Ele é pescador. Ele é caçador de passarinho. Ele sabe o que o passarinho gosta. Ele sabe o que atrai o peixe. Ele já mapeou. Em outras palavras, ele sabe qual é a tua fraqueza. Ele sabe o que é que se ele colocar diante de você e falar, é teu. Pode fazer você cogitar a possibilidade de aceitar. Mesmo consciente, sabendo que isso significa dar as costas para Jesus. Naquela falsa ideia de que eu posso dar uma escapadinha e depois voltar. Alguns foram e não voltaram. É esse o plano. Então não se iluda. A tentação é sempre na área da fraqueza. Qual é a sua fraqueza? É aí que o perigo mora. Por isso que você precisa de socorro. Socorro.
E é por isso que está dizendo aqui, versículo de número 17, por essa razão era necessário que em tudo se tornasse semelhante aos seus irmãos, eu e você, para que viesse a ser um sumo sacerdote misericordioso e fiel nas coisas que dizem respeito a Deus, a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo nossos, porque naquilo que ele mesmo sofreu ao ser tentado, pode socorrer os que estão sendo tentados. Então ele se torna um sumo sacerdote, como nós, ser humano, para fazer propiciação pelos nossos pecados, a fim de nos religar de novo com Deus, o que inclui não sermos condenados ao inferno depois da morte. Mas também ele se torna um sumo sacerdote misericordioso, que também experimentou tentação, como eu e você, a fim de que ele mesmo possa socorrer os que estão sendo tentados, a fim de te livrar de infernos antes da morte. Porque você diz assim, pastor, mas se eu cair numa destas ofertas, eu vou para o inferno? Depois da minha morte? Eu não creio que você vá para o inferno se você já é comprado pelo sangue de Jesus. Mas também não creio que se você é comprado pelo sangue de Jesus, você vai viver lá na oferta. Agora uma coisa eu creio, que a gente pode não ir mais para o inferno depois da morte, graças a Deus. Mas que muito inferno antes da morte pode vir sobre a nossa vida. Muito inferno. Muita labareda do inferno, muito cheiro de enxofre. Muito verme que come e não para de comer. Muito sofrimento. Muita tortura. Muito tormento. Já ouviu gente dizer, a minha vida está parecendo um inferno? Então, algumas perguntas para saber se as portas da tua vida estão de fato fechadas. Em nome de Jesus. Primeira pergunta. Você vive longe da área da tentação? Ou você vive assim na linha do precipício? Fica brincando. Uma hora alguém te empurra. Se o teu problema são os patos, ande longe da lagoa. Quanto tempo você se permite numa tentação? Quanto tempo? Quanto mais tempo, né? É igual entrar num redemoinho. Começa devagarzinho. Quando eu quiser eu saio. Aí vai. Quando eu quiser eu saio. Eu saio, daqui a pouco não sai mais. Quanto mais tempo nela, mais difícil de sair dela. E o caminho é um só, o ralo. É como dizia um pastor meu, a gente não pode impedir que os pássaros sobrevoem a nossa cabeça, mas a gente pode impedir que eles pousem e façam ninho. Então pousou, já enxota. Não vai querer matar no peito, não. É tênis. Veio, embora. Terceira pergunta. Você está consciente de que não importa o que você ganhe, não será maior do que o que você vai perder? O fim de todo peixe que morde uma isca, você sabe qual é. Por último, como está a sua vida com Jesus? Como está a tua vida
com Jesus. Porque a nossa proteção contra o mal não é amuleto, não é sal grosso, não é a Bíblia aberta na sala, não é a oração forte de um pastor. A nossa proteção contra o mal se chama Jesus. 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 Como está a tua vida com Jesus? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Como diz uma história de um homem que todas as manhãs o diabo lhe batia na porta. Ele abria, o inimigo tomava pela mão e saía cirandando com a vida dele. Todo dia. Todo dia. Até que Jesus foi morar naquela casa. Jesus passou a morar ali. Tomar café da manhã ali. Almoçar ali, jantar ali. Dormir ali. Todo tempo. Todo dia. E na outra manhã, foi lá o diabo bater na porta. Só que quem dessa vez abriu foi Jesus. E aí ele disse assim: desculpe, foi engano. Por isso que ele disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, em nome de Jesus. Então, esse meu pastor, ele, quando ia orar por uma família, ele orava assim: que essa casa seja um cantinho do céu aqui na terra. Seja um cantinho do céu aqui na terra. E é possível. Porque Jesus já venceu todos os inimigos que queriam fazer da nossa vida o inferno. A morte, o medo dela, o diabo, as trevas e o pecado. Então, a minha oração por você é: não jogue fora, não despreze, não negligencie, não troque por nada. Seja um prato de lentilha, seja o mundo todo. Não troque o que Jesus conquistou por você. Não troque. Em nome de Jesus. Não importa o que você vai ganhar, não vai ser maior do que aquilo que você vai perder. Perdeu Jesus, perdeu tudo. Não troque. Não troque. Não abra a porta da sua vida para o mal. Não abra. Porque, como diz o autor de Hebreus, como escaparemos se desconsiderarmos tão grande salvação? Que o Senhor nos livre disso. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém.